Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu me chamo Rafael Luan Schmitz e estou com meu grupo Pietro Porsche Williams para apresentarmos um conteúdo sobre grafos eulerianos e algoritmos que consigam apresentar caminhos eulerianos dentro desses grafos, certo? Primeiramente, o que devemos saber quando falamos sobre o assunto? Bom, primeiro a gente deve saber o que são os grafos eulerianos e qual a origem deles, certamente. Bom, um grafo euleriano é um tipo especial de grafo onde existe um percurso fechado que passa exatamente uma vez por todas as arestas, sem repetir nenhuma delas. Bom, já um grafo semi-euleriano permite um percurso aberto com início e fins distintos, passando exatamente uma vez por todas as arestas do mesmo jeito. Bom, a diferença essencial entre eles está no grau dos vértices, onde no euleriano todos os vértices devem ter grau par, e enquanto no semi-euleriano apresenta exatamente dois vértices com grau ímpar. E bom, essa ideia ela surgiu em 1736 por Leonhard Euler, ao analisar o famoso problema das 7 pontes da cidade de Königsberg. Euler demonstrou matematicamente que era impossível realizar um passeio atravessando cada ponte exatamente uma vez e retornando no final ao ponto inicial que ele iniciou esse caminho. Euler então representou o problema utilizando vértices representando as regiões da cidade e as arestas representando as pontes, como a gente pode consultar aqui na imagem que eu anexei. Assim então, ficando evidente que era impossível fazer essa ação devido ao grau dos vértices. E bom, atualmente os grafos eulerianos têm aplicações muito importantes, sendo no planejamento urbano, como para rotas de coleta de lixo e inspeções, pois acredito que a maioria das pessoas nunca deve ter visto um caminhão de lixo passando duas vezes na mesma rua. Na logística, otimizando rotas de transporte para economizar combustível, em telecomunicações e rede elétricas, facilitando a manutenção e prevenindo falhas futuras, no turismo proporcionando rotas eficientes para as visitas e pontos turísticos. E devido à complexidade nessa prática, foram desenvolvidos algoritmos específicos para encontrar os percursos eulerianos, onde os mais famosos são os algoritmos de Hierholzer e o algoritmo de Fleury, onde o algoritmo de Karl Hierholzer foi desenvolvido, né, por ele e sendo chamado futuramente pelo sobrenome dele, né, Hierholzer, que é algo bem comum hoje em dia, né? Bom, sendo esse algoritmo muito mais eficiente para grafos grandes. Ele funciona basicamente criando ciclos parciais e depois combinando-os para formar um percurso euleriano completo. Já o algoritmo de Fleury, por outro lado, ele é mais intuitivo, escolhendo cuidadosamente as arestas para evitar desconectar o grafo, embora seja algo menos eficiente em grafos grandes. Bom, a diferença geral assim entre os dois algoritmos é que o Hierholzer ele vai ser mais indicado para grafos mais complexos devido à eficiência computacional, certo? Já Fleury é ideal para fins didáticos ou problemas mais simples devido à simplicidade de aplicação no sistema, né? Bom, agora eu deixarei para o meu colega Pietro para apresentar os algoritmos em código e o funcionamento deles perante algum grafo que nós construímos aqui, certo? Até logo! Olá, meu nome é Pietro Porsche Williams e agora vamos detalhar o algoritmo de Hierholzer, uma abordagem eficiente para encontrar grafos eulerianos. Primeiramente, esse algoritmo é extremamente eficiente, operando em tempo linear em relação ao número de arestas presentes no grafo, o que o torna ideal para lidar com grafos grandes. Outra característica é sua construção modular. Ele começa criando pequenos ciclos parciais dentro do grafo, que depois são integrados cuidadosamente até formar um circuito completo que percorre todas as arestas exatamente uma vez. Além disso, ele oferece uma simplicidade considerável na interação, percorrendo diretamente as arestas sem precisar verificar se são pontes, o que torna a implementação e entendimento muito mais direto e simples. Aqui, uma implementação
em função de Python, onde ele cria uma cópia do grafo recebido e cria um stack com a aresta inicial. Cria um loop onde ele vai validar se o vértice atual ainda tem alguma aresta. Se tiver, vai remover e vai validar novamente. Quando não houver, vai adicionar esta aresta ao circuito final. E aqui é um exemplo de resposta onde o início foi 5. Aqui o grafo em questão. Agora, vamos discutir o algoritmo de Fleury, uma abordagem que se destaca pela simplicidade e clareza. Uma das grandes vantagens do algoritmo é sua transparência didática. Ele verifica explicitamente a condição das pontes, expondo de maneira clara como a conectividade do grafo é preservada durante todo o processo. Outra característica positiva é a clareza nas decisões das arestas. Cada escolha é feita explicitamente, permitindo que seja observada diretamente a influência de cada decisão sobre a estrutura geral do grafo. Ele é ótimo para grafos menores, sendo um pouco mais pesado que o anterior. E aqui é um exemplo prático sobre uma função em Python de sua implementação. Ele vai receber o grafo original e o início, criando uma cópia e o caminho como um array, e vai rodar, vai criar um loop, que enquanto tiver um número de arestas maior que zero, ele vai rodar na lista de vizinhos da aresta atual. Ou seja, ele vai pegar todos os vértices ao redor que estão conectados à aresta atual, o vértice atual, e vai chamar essa função aqui. Para validar isto, ela faz o seguinte, ela vai validar se a quantidade de arestas no vértice atual é 1. Se sim, retorna verdadeiro, removendo a aresta atual. Se não, ela vai validar se ele vai retirar essa conexão entre ambos os vértices de um gráfico atual e vai validar se um caminho ainda é existente. Se existir, ele é um grafo euleriano e vai remover a aresta, se não, vai retornar falso. Aqui um exemplo de duas saídas, com este algoritmo aqui e com este grafo, onde no Fleury a entrada, o início foi em 1 e no Heyerhaeuser foi 5. O código é bem simples, com apenas algumas funções para funcionamento básico. Benefícios criados pelos algoritmos: a otimização de logística, soluções para problemas como a rota do carteiro chinês, ajuda a definir caminhos eficientes para a coleta de correspondências, coleta de lixo e diversos outros serviços de entrega, como pizza ou alimentos no geral. Aplicação em genomica, na montagem de genomas e DNA, principalmente, e desenvolvimento de redes de circuitos, como o seu computador. A conclusão: os grafos eulerianos e semi-eulerianos são conceitos fundamentais na teoria dos grafos, originando-se de um problema histórico significativo que transformou a maneira como abordamos as questões envolvendo caminhos e circuitos. Os algoritmos desenvolvidos a partir desses conceitos, como Fleury e Heyerhaeuser, têm impactado positivamente diversas áreas da sociedade moderna, fornecendo soluções eficientes para desafios práticos em planejamento urbano, transporte e telecomunicações como outras estratégias.